Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa crítica científica da Bíblia, analisando ponto a ponto os argumentos do livro Ciência para Não Cientistas. Para começar, o livro Ciência para Não Cientistas, do Jorge Guerra Pires, já abre com essa frase bem forte do Einstein. É uma forma de deixar claro logo de cara que a perspectiva aqui vai ser de um questionamento bem cético, sabe? Indo direto na base da crença religiosa. Beleza, com esse ponto de partida estabelecido, vamos entrar na primeira parte dessa crítica. O livro começa justamente botando em xeque a precisão, tanto científica quanto histórica, de algumas das passagens mais famosas da Bíblia. E para começar, nada menos que a história da Arca de Noé, né? Um dos relatos mais conhecidos. O livro usa essa história como um estudo de caso para ver se a narrativa bíblica realmente para em pé quando a gente olha para ela com uma lente científica. Então, o livro primeiro mostra as dimensões da arca, que estavam em côvados, e converte para o nosso sistema métrico. E aí a gente tem uma noção da escala da coisa. Um navio de madeira gigantesco. Para você ter uma ideia, ele seria maior do que qualquer outro já feito até a Era Moderna. E claro, teria que aguentar um dilúvio de proporções globais. E aqui vem uma comparação histórica bem interessante. O livro pega o exemplo do Wyoming, que foi o maior navio de madeira já construído na vida real. Mesmo sendo uma maravilha da engenharia da sua época, ele tinha problemas em mar agitado e, no fim das contas, afundou. O ponto que o autor levanta é o seguinte: se o maior navio de madeira que a gente de fato construiu não aguentou o tranco de um mar normal, como é que uma arca supostamente maior e feita com tecnologia antiga teria sobrevivido a um dilúvio que cobriu o planeta inteiro? Mas não é só um problema de engenharia, né? O livro aponta também para o desafio biológico. Pensa só. Estima-se que existam mais ou menos 6,5 milhões de espécies terrestres. A pergunta que fica é: como seria a logística para juntar, abrigar e alimentar todo esse zoológico gigantesco dentro de um único barco? Isso sem falar na água e na comida para a viagem toda. Essa dúvida toda sobre a Arca de Noé acaba levando a uma questão bem maior. O livro sai um pouco da engenharia e da biologia e entra mais na teologia, sabe? Começa a questionar a própria ideia de um criador perfeito, do tal design inteligente. E para deixar esse ponto mais claro, o autor dá alguns exemplos da natureza que parecem falhas de projeto e não uma criação perfeita. Tem o babi-russa, um porco cujas presas podem crescer tanto que chegam a furar o próprio crânio. Ou até mesmo o nosso corpo, que produz toxinas só por estarmos vivos. A ideia aqui é argumentar que a vida parece ser mais o resultado de um processo de tentativa e erro da evolução e não da obra de um criador perfeito. E assim como o livro questiona a perfeição do design de Deus, ele também passa a analisar a perfeição da moralidade divina. Agora a gente entra no próximo ponto, a crítica que o livro faz à ética que a gente encontra na Bíblia. Para falar do dilúvio, o livro usa uma analogia bem forte, até perturbadora. É como se um pai ateasse fogo na própria casa, com quase todos os filhos dentro. A intenção é clara: fazer a gente pensar sobre a moralidade de uma divindade que, segundo a história, teria eliminado praticamente toda a humanidade, sem poupar crianças e inocentes. Para reforçar essa avaliação bem dura, o autor cita Thomas Paine. A frase dele basicamente diz que a violência e a crueldade que a gente lê em algumas partes da Bíblia são tão extremas que fariam mais sentido se viessem de um demônio do que de um Deus bom. Essa crítica moral também foca muito em como as mulheres são tratadas. O livro destaca aquela passagem de Gênesis, sabe? Aquela que diz que, como castigo pelo pecado original, a mulher vai sentir dor no parto e vai ser dominada pelo marido. O autor apresenta isso como uma base para o que ele chama de uma misoginia apoiada pela Bíblia, algo que teve consequências por toda a história. Bom, depois de criticar o conteúdo da Bíblia, a análise muda o foco para uma pergunta ainda mais fundamental: por que as pessoas acreditam, afinal? E para responder isso, o livro vai buscar conceitos lá na ciência cognitiva para tentar entender as raízes psicológicas da crença. O livro fala de um conceito chamado detecção de agentes. Imagina nossos ancestrais lá na savana, ouvindo um barulho no mato. Era muito mais seguro para a sobrevivência assumir que era um predador do que pensar que era só o vento. O argumento é que essa característica, que foi super importante para a gente sobreviver, nos deixou com uma tendência a ver uma intenção, um agente, por trás de coisas aleatórias, tipo um raio, uma doença, e isso naturalmente poderia levar à crença em deuses ou espíritos. Aí o autor apresenta uma ideia de que a religião organizada funciona como uma espécie de domesticação daquelas crenças mais primitivas. A analogia é a seguinte:
Assim como a gente domesticou animais selvagens para nos servirem, essas crenças mais brutas, mais instintivas, teriam sido lapidadas, moldadas com o tempo, se transformando em sistemas organizados que servem aos interesses de líderes, de instituições e, claro, como uma forma de controle social. E essa frase do Voltaire entra aqui para mostrar o perigo que pode existir nesse processo. O argumento do livro é que, uma vez que um sistema de crenças se estabelece e consegue fazer as pessoas acreditarem em coisas que parecem absurdas, elas podem se tornar capazes de cometer atos terríveis em nome dessa crença. E para fechar, o livro amarra todas essas pontas, a histórica, a moral e a psicológica. Ele coloca toda a crítica como um grande confronto entre duas formas completamente diferentes de entender o mundo. De um lado, a fé religiosa, do outro, os princípios da investigação científica. Essa comparação aqui ilustra muito bem o argumento central. A ciência, por exemplo, já teve a teoria do éter luminífero para explicar como a luz viajava. Mas quando os experimentos não acharam nenhuma evidência disso, o que a ciência fez? Descartou a teoria. O livro argumenta que com a fé é diferente. Mesmo quando os experimentos com orações falham ou as evidências não aparecem, a crença continua lá, firme. Para reforçar esse ponto, o autor cita esse versículo da Bíblia. A interpretação apresentada é que ele é um elogio direto à crença sem provas, tratando a fé como uma virtude. Isso, claro, é o oposto do método científico, onde acreditar em algo sem evidência não tem valor. E em contraste total com isso, o livro traz essa citação do físico Richard Feynman, que resume bem a filosofia da ciência. A mensagem é super clara. Na ciência, a evidência, o experimento, é quem dá a palavra final. Não importa se a sua teoria é linda, se ela é genial. Se ela não bate com o que os experimentos mostram, ela está errada. Simples assim. E assim, a análise termina nos deixando com essa pergunta, que na verdade resume o ponto principal do livro. A sugestão é que a linha que separa uma teoria científica de uma teoria da conspiração, e segundo o autor também da fé religiosa, é justamente o compromisso com evidências que possam ser testadas e verificadas. É quase um convite para que se aplique esse mesmo rigor, esse mesmo ceticismo a tudo aquilo em que se acredita.